Namaskar, cá estamos nós para mais uma live e hoje eu vou dar sequência a um projeto agora que são as bases do yoga. Essas bases são as bases éticas das práticas e das vivências de yoga, já que yoga é toda a vida. Yoga é uma conduta de ser que utilizamos vários recursos, o recurso da respiração, das posturas físicas, da meditação, e as bases iniciais são as bases que fortalecem essa filosofia, porque sem essas bases éticas, a filosofia do yoga ela não se estabelece. Eu não estou dando assim uma continuidade por ordem, eu estou dando conforme a inspiração. Na semana passada, nós falamos sobre Santosha, o contentamento, e esta semana eu estou dando o início hoje com Saotya. Saotya é limpeza. E não é à toa que a natureza hoje está se limpando com essa chuva maravilhosa depois de um dia quente como o de ontem. Então essa chuva, ela lava toda a natureza, é um banho que as plantas recebem, é um encharcamento da terra que faz com que as sementes brotem. Saotya é algo que nós temos muita intimidade, que é a limpeza. No mundo ocidental, e também o que caracteriza esse mundo civilizado é a limpeza. Então vocês vão se deparar em casas mais organizadas, em casas mais ricas, com uma limpeza. E até a pessoa nasce nessa condição e ela vai se estruturando ao longo da vida como uma condição civilizada, estar limpo. Mas nós sabemos que essa limpeza, ela não está separada da sujeira, assim como a sombra não está separada da luz. Tudo é verso e reverso dessa existência. Nós temos os hábitos de limpeza que adquirimos, né? Estou falando de nós mesmo, as situações de pessoas mais simples, pessoas economicamente com mais dificuldade, ela já coloca essa condição de limpeza desde que a pessoa nasce. É muito comum os bebês, desde pequeno, tomarem banhos. Os banhos dos bebês são algo assim muito comemorado. Então alguém vai para dar um banho no bebê e o bebê ele tem que estar sempre limpinho. Mas o bebê, se vocês cheirarem a pele do bebê, é uma pele cheirosa. Bebê tem perfume, pelo menos enquanto ele não está ingerindo o alimento sólido, ele tem perfume, ele é uma coisa gostosa. Mas não é o que acontece com a gente. Nesse mundo que nós estamos civilizado, nós temos uma questão que ainda está muito ancestral. E a questão ancestral é a questão da limpeza interna. Se nós vivêssemos num ambiente completamente natural, se nós vivêssemos com uma alimentação da mesma forma, nós teríamos uma condição de limpeza muito maior do que nós temos. Nós estamos aqui, tomamos banho, escovamos os dentes, usamos roupas limpas, a nossa casa é limpa, mas tem algo muito sujo dentro de nós. E eu não estou me referindo inicialmente ao pensamento, não.
Eu estou me referindo ao corpo físico. Porque esse corpo físico, ele tem uma dimensão externa e uma dimensão interna. E essa dimensão interna, na sua maioria, não quero dizer todas as pessoas, até porque algumas pessoas que estão aqui hoje partilhando e que ainda vão partilhar, elas já têm a consciência disso, que é a limpeza interna. Essa limpeza interna, primeiro, é a limpeza desses orifícios, a limpeza dos ouvidos, a limpeza das narinas e dos seios nasais, a limpeza da boca, a limpeza dos olhos, porque a limpeza da pele é a que é a mais priorizada. E aí, adentrando o corpo, nós vamos ter limpeza do estômago, limpeza do fígado, limpeza principal, que é a limpeza dos intestinos. Por isso que nas práticas e na filosofia do Ayurveda, a ciência da vida, coloca como ponto zero para a saúde física e mental a limpeza dos intestinos. Bem, muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, mas os meus intestinos, eles são limpos porque eu vou ao banheiro todos os dias. Isso não é suficiente, porque se você se alimenta de um volume de alimento grande por 3 refeições, por 2 refeições, isso teria que ser expelido durante o dia ou logo após a sua ingestão de alimento, assim como acontece com os bebês. Quem convive com bebês ou que já conviveu, e mesmo quem não convive sabe disso, o bebê mal ele se alimenta e ele expele. Essa é uma das razões porque a pele do bebê é tão perfumada. Não é só por isso, claro que as células estão novinhas, todas as funções estão ainda muito saudáveis, mas não é só por isso. E vocês aqui que estão me ouvindo, no momento são poucas pessoas, é a Daniele, o Matheus, a Kari. Então, nós estamos ainda com poucas pessoas ouvindo, mas provavelmente outras pessoas também vão acompanhar essa live através do Instagram e também do canal de YouTube do Espaço Ayur. Bem, como é que eu sei? Vou começar pelo ponto zero, que é o intestino. Os nossos intestinos, e eu tenho uma prática de intestino, porque em algum momento da minha vida, um momento bem antigo, não me arrependo porque ele faz parte da minha história, e se hoje eu estou aqui, essa história faz parte de mim. Eu tive a oportunidade de lavar intestinos dos porcos. Então, nós, sempre que nós nos alimentávamos dos porcos que nós criávamos, e aquelas tripas dos porcos eram lavadas para a confecção de linguiças. Sendo que os nossos porcos, eles eram vegetarianos, eles não eram porcos carnívoros, embora existam porcos carnívoros, que eu também já tive a oportunidade de conviver numa fazenda que eu visitei em Mangaratiba. Mas nossos eram vegetarianos, eles comiam folhas, eles não comiam alimentos industrializados e eles comiam resíduos da mandioca, já que nós tínhamos um engenho de farinha. Mas mesmo aqueles porcos vegetarianos, e a vida de um porco não é uma vida de um ser humano, é uma vida bem integrada à natureza, porque esses porcos também eram criados soltos. Quando nós íamos lavar
aquela tripa do porco, nós tínhamos dentro um limo, um resíduo do alimento que passava por aqueles canais. E às vezes, alguns desses resíduos alimentares, eles ficavam aderidos à parede intestinal. Hoje, muito se fala na internet, na medicina, sobre a microbiota. Essa microbiota, no passado, era chamada de flora intestinal. Depois se reconheceu que ela não era uma flora, não era um vegetal. Eram micro-organismos, que são as bactérias, que não entram nesses reinos. E essas bactérias, elas convivem harmoniosamente, aquelas que vão nos beneficiar e aquelas que serão beneficiadas. Porque muitas dessas bactérias estão ali para se reproduzirem, para se alimentarem. E essas bactérias, elas têm uma função muito importante dentro do nosso intestino, que é colaborar com a diluição do alimento que comemos para que ele possa ser absorvido pelas paredes intestinais. Mas, devido aos alimentos que nós comemos, nós vamos ter um aumento muito grande de bactérias que não nos beneficiam, aquelas que a gente chama de bactérias nocivas. Mas elas não são nocivas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Só que elas se tornam nocivas porque elas aumentam, o volume dessas bactérias aumenta. E pelo fato desse volume de bactérias aumentarem, nós vamos ter uma permeabilidade intestinal maior, ou seja, os buraquinhos, os microporos por onde esse alimento passa para o sangue, ele vai ser, se há uma permeabilidade para o nosso sangue, não vai entrar só a essência do alimento, também vão entrar resíduos que vão passar para o sangue. Essa história já conversei aqui outras vezes, mas considere duas coisas. Se uma pessoa se alimenta de um alimento saudável, de um alimento orgânico, se ela é uma pessoa que tem uma boa digestão, se ela é uma pessoa que está junto à natureza, porque tem isso também, por melhor que nós nos alimentemos, nós estamos dentro de um contexto urbano cheio de resíduos e informações que prejudicam essa digestão. Isso, mesmo assim, como a história dos porcos que eu contei, vão provocar resíduos no intestino. E esses resíduos facilitar a vida de bactérias que vão prejudicar o nosso organismo. Mas não é isso que acontece. Imagina que você que faz uma alimentação carnívora, mesmo que seja pouco, muita gente se dá muito bem porque tem uma boa digestão, come um pouco de alimento animal e não sente nada. Mas esse não sentir é uma coisa também meio ilusória, porque nos dias atuais, se há uma coisa que nós fazemos, é não sentir. Olha, imagina se nós não sentimos nem o que está fora, imagina sentir o que está dentro. E essa é o ponto-chave hoje da nossa existência. Desenvolver o sentir a nós mesmos, as nuances do nosso corpo físico, as nuances do nosso corpo mental, das nossas emoções. E essas nuances, elas só são sentidas se há uma permissão de silêncio, uma permissão de uma vida sem muitas informações. Bem, esse alimento animal, ele, se você deixar ele numa pia,
O que acontece? Em cima da pia, esqueceu, saiu de casa. Quando você abre a porta da sua casa, imagina um dia quente como o de ontem, quando você abre a porta da sua casa, você não aguenta o cheiro. Porque ali, essa é a função delas. As bactérias entram naquele estado, porque nós estamos permeados dela, para fazer a degeneração daquela matéria. Só que isso não acontece fora, isso acontece dentro. E aí dá até para a gente perceber. Muita gente chega e diz assim: eu não como carne do boi, mas eu como peixe. Então vamos fazer um teste? Deixe sobre a sua pia 3 tipos de carne e você vai ver que o primeiro a se estragar vai ser do peixe. Então o nível de bactéria numa carne de peixe é muito maior até do que uma carne de boi, do que uma carne de porco e por aí vai. Mas todas elas, dentro do nosso organismo, elas vão apodrecer. E aí é fácil da gente perceber quando o nosso corpo está sujo por dentro. Quando você vai ao banheiro, aí por isso que nossos banheiros são tão maravilhosos e tão perfumados. Por quê? Eles precisam ser perfumados, senão vai infestar a casa toda. E aí, quando você vai a um banheiro público, é uma coisa horrorosa, por mais limpo que o banheiro esteja. Que ali as pessoas deixam os seus resíduos carregados de bactérias que estão desenvolvendo dentro do intestino para desmanchar aquele alimento. Ainda tem mais uma coisa, fácil da gente compreender. Os puns são horrorosos. A pele não tem perfume, por isso que precisa dos grandes perfumes, daquelas marcas com bons fixadores para disfarçar essa sujeira que está dentro do intestino. Somado a isso, nós temos também os resíduos no estômago, causado por uma digestão deficiente. Porque para que o nosso estômago possa desmanchar aquele alimento que entrou, muitas vezes mal mastigado, que recebeu pouca saliva. Então aquele alimento está no estômago, mas o estômago também está coberto de resíduos. O estômago não está permitindo que as suas enzimas trabalhem. E aí, esse fogo digestivo, essa digestão, ela está enfraquecida. E pelo fato de estar enfraquecida, nós vamos lançar para o intestino alimentos muito ácidos, alimentos grosseiros. Temos também a nossa boca. É fácil de você ver quais são as sujeiras que estão no teu corpo através da língua. A língua tem saburra branca, saburra amarela, a língua é suja. E quantas vezes nós limpamos a língua? Esses resíduos no corpo permitem que macrófagos atuem, por isso que nós temos sempre corpos inflamados. E tem uma área do nosso corpo muito sutil, que é essa aqui. Essa área aqui, que é uma área com muitos buracos, muitos forames aqui, os buracos são os forames que estão aqui, eles acumulam resíduos e mais ainda o organismo para expulsar permite muito muco nessa região, só que eles ficam acumulados e inflamando. E isso prejudica muito a nossa mente, porque daqui até aqui nós temos um número muito grande de células-tronco, células regeneradoras do corpo. E isso temos também, quando isso aqui está inflamado, nossos olhos também inflamam, os ouvidos inflamam.
Então, por que que inflama? Porque quantas vezes não são os cotonetes que vão limpar nossos ouvidos. O ideal é que nós tenhamos um sangue limpo. E para isso, o que que pode ser feito? Intervalos. Intervalos, que intervalos são esses? Jejuns. Mas eu não estou aqui falando do jejum intermitente. Eu estou falando dos jejuns que nós precisamos fazer para que as nossas células possam expulsar os resíduos que não são saudáveis, porque aí elas expulsam mesmo, elas estão desesperadas, porque elas precisam de glicose. Daí elas expulsam o que não é bom para aproveitar a glicose que tem, porque nosso corpo, ele é um organismo inteligente. E ele é tão inteligente, ele é tão potente que com todo o mau cuidado que nós temos, ele sobrevive por muitos anos. Mas uma das maiores limpezas que nós podemos fazer na nossa vida é jejum. Parar, dar intervalos, um intervalo de um dia na semana sem comer. Ah, mas eu não aguento. Aguenta sim. Todo incômodo que você sente é um incômodo provocado pelas toxinas que estão sendo lançadas no sistema digestório. Por isso que um dia de jejum, o hálito fica ruim, a língua fica coberta de saburra, as fezes ficam fedorentas, mesmo que você tenha uma alimentação, já que falei aqui. Não basta só alimentação ser saudável, é preciso que tenha um sistema digestório muito bom. Então, não só o alimento carnívoro, mas também todo esse alimento que está sendo lançado no mercado e que a gente não considera mais como alimento. Isso são toxinas que estão sendo impingidas à população para que alguns ganhem dinheiro. Isso é a limpeza do nosso corpo. É a limpeza do nosso corpo que precisa acontecer fora, dentro. Só que essa limpeza não é só uma responsabilidade pessoal. Nós temos 50% e a sociedade ela tem outros 50%. Por quê? Se você está numa sociedade que lhe oferece o pior, aí entra outra limpeza, a limpeza da sua mente. E como que a sua mente vai atuar? A partir do seu físico. Uma pessoa enraivecida, uma pessoa que não tem uma mente clara, provavelmente essa pessoa tem um fígado intoxicado, tem um intestino acumulado. Então essa pessoa ela vai ter dificuldade, porque aqui as células que atuam, os neurônios, as células glias, os microvasos que alimentam o nosso cérebro, ele também vai estar deficiente. E um cérebro deficiente, um cérebro que não está empoderado. O que é um cérebro empoderado? É aquele que tem a capacidade de discernir a realidade, que é justamente o que hoje nós menos temos, cérebros que possam discernir a realidade. Então, como fazer para que esse cérebro funcione bem? Primeiro, uma alimentação extremamente simples. Eu digo que eu nasci na Aurora, que eu nasci numa bolha. Eu nasci aqui em Araruama, dentro de uma era onde tinha só mato. E era uma comunidade que convivia ali. E muitas histórias no inconsciente coletivo daquele povo. E dentre as histórias, nós temos o escritor português Boccaccio, né, que é comumente chamado de Bocage,
e houve um campeonato de cheiro de fezes. Boccaccio, muito inteligente, o que ele fez? Desde o dia que ele soube do concurso, ele começou a comer verdura cozida na água. Enquanto os nobres, porque nobres sempre gostam de alimentação mais sofisticada, diferente, porque a nobreza precisa ser diferente da plebe, né? Então, a nobreza tem restaurantes de luxo, a nobreza come alimentos sofisticados, a nobreza come alimentos caros, importados, e a plebe, hoje pobre da plebe, ela está comendo alimento para enriquecer o bolso da nobreza, mas ela não tem também discernimento, porque comendo o que come não tem como pensar bem. Aí, o que a nobreza fez? Importou cozinheiros de longe, distantes, para que fizesse os pratos mais sofisticados, mais perfumados, e até que teve o dia do concurso, cada um com seu pinico. E aí, quando os membros da nobreza chegaram, todos correram. E somente o pinico do Bocage ficou. Porque as fezes dele não tinham fedor. E para nossas fezes não terem fedor, é necessário que nos alimentemos de comida de verdade. É preciso comer simples e é preciso ter uma boa digestão, mas isso é caso para uma outra live. E aí a nossa mente, não adianta assistir palestra nenhuma, não adianta ler 500 mil livros, se nós não temos um corpo estruturado, minimamente limpo, para ter um cérebro um pouco mais saudável. E aí nós estamos vendo os diversos casos de doenças de todo tipo, porque nome é que não falta, doença de todo tipo. Essas doenças, em sua maioria, elas são causadas por alimentação deficiente, por pouco discernimento da realidade. Porque se eu tenho discernimento da realidade, o que eu vou fazer? Eu vou observar a natureza ao meu redor, eu vou ver como funciona a natureza, porque a natureza, ela sempre está tendendo ao equilíbrio. Ontem, aqui em Araruama, foi um dia quente, um dia bonito e muito quente. Aí, para não esquentar mais, o que aconteceu? Hoje está chovendo. E é justamente essa interferência humana nessa natureza, essa interferência danosa, que também está fazendo a natureza se perturbar. Então, isso que aconteceu, desse equilíbrio que está acontecendo hoje, ela também está bem deficiente. Mas nós sabemos, e isso eu tenho certeza, que o planeta, como corpo, ele tem uma inteligência. E na hora H, a Terra vai dar a sua virada. Não tenho dúvida disso. Ela é um corpo inteligente, porque todos os corpos, todas as manifestações da consciência possuem inteligência. E essa inteligência atua na hora certa. Talvez todas essas previsões futuristas dessa decadência do planeta, talvez não aconteça. Eu prefiro acreditar em James Lovelock, que escreveu um livro na década de 70, 80, chamado Gaia, e foi assim um dos livros mais inteligentes que norteia a minha vida até hoje, que ele fala dessa inteligência de Gaia, essa inteligência da virada que Gaia vai dar em qualquer momento. E que essa inteligência nós temos que nos alinhar a ela. Então, esse alinhamento, porque por mais linda que seja essa live, porque eu acho essa live muito linda,
Mas se não tiver um recipiente mental que possa absorver isso, não vai servir de nada, nada. E para ter esse recipiente mental saudável, é preciso também ter um corpo saudável, ter um corpo limpo. E uma das coisas que a gente hoje mais repete a todo dia é preciso dar intervalos. É preciso parar momentos do dia para olhar a natureza. É preciso parar dias na semana. E aí vem a história. E toda essa massa trabalhadora que não pode fazer isso. Ah, pode sim. Tanto pode que qualquer momentinho de espaço aonde que nós estamos? No celular. Então o espaço tem. Celular não precisa ser visto toda hora. Ah, mas aquela pessoa que está tão cansada, que trabalha lá na Barra da Tijuca para limpar os banheiros e as casas bonitas, que é ainda no nosso país uma condição menos que é limpar a sua própria casa. E aí a pessoa está muito cansada. Quando ela está muito cansada, você vai ver dormir no ônibus, dormir no trem. Ah, mas quando ela chega em casa, ela tem muito trabalho. Não sei que tem. É difícil mesmo. Mas, em vez dela dormir logo, o que ela vai fazer? Direto para a TV. Direto para a televisão. Mas isso, Firmina, é uma forma de distrair. Não! Isso é uma forma de entulhar mais, porque os entulhamentos mentais estão aí na forma das notícias, na forma dos programas mais idiotas possíveis, e isso não é prazer. Prazer é brincar com uma criança, prazer é olhar uma planta, prazer é ver a chuva caindo. Prazer é olhar o rosto da pessoa amada. Prazer é ouvir uma boa música. Isso é limpeza. E acima de tudo, a grande e total limpeza é partes no dia para a gente se conectar com algo maior. Sabendo que estamos aqui nesse barco. Não sabemos de onde viemos nem para onde vamos, mas estamos aqui. Eu aceito estar aqui nesse barco do planeta como uma grande oportunidade. E essa oportunidade não podemos jogar fora. Por isso, como o nosso mestre sempre diz, até 70 anos, se você infartar, é descuido. Depois de 70, continue cuidando, mas é lei também da matéria, a degeneração da matéria, que tem as suas leis, nascer, crescer, envelhecer e morrer. E é necessário viver essas etapas para que a gente possa entregar esse corpo, essa mente, de forma plena, honrando a vida que nos foi dada. Agradeço a vocês todos, agradeço a quem está aqui, a quem vai assistir depois e continue aí nos nossos canais, porque estamos a cada dia trazendo uma mensagem. Mensagens essa que eu recebo, mensagens essa que me sugerem pessoas, e aqui está o Espaço Ayum em Araruama, a serviço da consciência planetária. Até a próxima semana.